Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, e os que estão em outros países, conectados com esta atividade. E uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim. Para esta ocasião, leremos em São João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. E no último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a fonte que dá água para vida eterna. Podem se sentar, queiram ter a bondade. O mais importante para o ser humano é a vida eterna. Não tem outra coisa mais importante que o ser humano possa obter. E só há um que tem a exclusividade da vida eterna para concedê-la ao ser humano. E seu nome é Senhor Jesus Cristo, do qual em 1 de João, capítulo 5, nos diz, do versículo 10 ao 13, diz: Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, o fez mentiroso, porquanto não creu no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós que credes. Estas coisas vos escrevi a vós que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Temos visto que só pode se obter a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ele é o que tem a vida eterna para concedê-la a todos os crentes nele. Do qual também no capítulo 10 de São João, versículo 27 em diante, o próprio Cristo dá testemunho dizendo: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.
eu e o Pai somos um. Aqui novamente Cristo diz que Ele é quem dá a vida eterna às ovelhas. E o que tudo isto que lemos tem a ver? Com a fonte que dá água para a vida eterna. Os conquistadores espanhóis estavam buscando um rio, uma fonte de água, a fonte da juventude, e não a encontraram, porque a fonte da juventude, a fonte da água de vida eterna, é um homem, o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto disse do Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Disto foi que falou a mulher samaritana no capítulo 4 de São João, do versículo 10 em diante, onde diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Recordem que a água viva é o manancial, ou como chamam em alguns países, um olho, uma vertente de água, da qual brota ela, sem que você tenha que usar mecanismos para que jorre, para que brote esta água da terra. Uma veia de água, uma vertente que tem uma saída de água que corre. Essa é a água viva conhecida nos diferentes países, que representa a água viva que dá vida eterna ao ser humano. E essa água viva a tem Cristo, e é o Espírito Santo que sai de Cristo para os seres humanos e entra à vida do ser humano. E é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. É para receber a vida eterna, e que corre pelo interior da pessoa e produz os diferentes frutos do Espírito de Deus. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual beberam ele, seus filhos e seu gado? Esse poço de Jacó está na terra de Efraim, o qual recebeu a primogenitura, e esse poço é tipo e figura de Cristo, que dá água de vida eterna, que dá o Espírito Santo, que corre como um rio, e é um rio de água de vida eterna para cada ser humano. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede,
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Uma fonte de água de vida eterna, da qual quem toma dessa água, do Espírito Santo que vem de Cristo, viverá eternamente, porque recebe o novo nascimento. Nasceu da água e do Espírito, e sendo assim, entrou ao reino de Deus. Também, assim como Cristo foi representado, e o Espírito de Cristo no poço de Jacó e na água desse poço, Cristo também foi representado na rocha que foi aberta lá no Monte Horebe, lá em Refidim. Ou seja, o que aconteceu lá no capítulo 17 é tipo e figura do Êxodo, é tipo e figura do que Cristo faria. Cristo é a rocha de lá do território de Refidim, a rocha de Horebe, da qual brotou água para saciar a sede do povo hebreu, que tinha sido libertado da escravidão no Egito, do qual também no capítulo 114 ou no Salmo 114 encontramos o testemunho dado no Salmo 114, versículo 8, onde diz: o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. E no Salmo 78, no versículo 20, diz: eis que feriu a penha, e águas brotaram dela, torrentes inundaram a terra. Poderá também dar-vos pão ou preparar carne para o seu povo? Aqui podemos ver como o salmista fala sobre o que aconteceu lá, quando foi aberta a rocha e deu água ao povo. Essa fonte, vamos ver, também aparece em Apocalipse capítulo 21. Em Apocalipse capítulo 21, do versículo 5 ao 7, onde diz: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas.
e disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora vejam, lhe é concedido a tomar da água da fonte da vida eterna a todos os que têm sede. Todos os que têm sede poderão tomar da fonte que é Cristo, a rocha, e Ele lhes dará a água do Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Cristo, falando do Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Todavia, o Espírito Santo não tinha vindo, porque Cristo, todavia, não estava glorificado. E ele, em São João, capítulo 14, versículo 26, e São João, capítulo 15, versículo 26, e São João 16, versículo 21 ao 15, nos fala de que ele enviará seu Espírito Santo aos crentes nele. E no livro dos Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 11, nos diz a história bíblica que ele disse a seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo, até que fossem cheios de poder. E no capítulo 2 do livro dos Atos, no aposento alto, veio o Espírito Santo sobre 120 crentes em Cristo, os quais receberam o novo nascimento naquela ocasião e entraram, consequentemente, ao reino de Deus. Agora, passamos ao capítulo 22 de Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, o rio puro da água da vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no capítulo 22, mesmo, do versículo 16 ao 17, nos diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água da vida gratuitamente. É a água da vida eterna, que é o Espírito Santo, que vem da rocha, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. No capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 17, nos diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e os guiará a fontes de água de vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. A fonte da água de vida é Cristo. Não há um rio
literal, onde uma pessoa possa entrar e obter a vida eterna. Quem tem a Cristo, o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem vida eterna. Esse é o testemunho que é dado em 1 de João, capítulo 5, do versículo 10 ao 13. E a boa notícia para os crentes em Cristo é que Ele nos deu vida eterna. Agora, lhes disse que Cristo é a fonte da água da vida eterna, representado na rocha, lá no Monte Horebe, lá na área do Sinai, por Refidim, onde o povo teve sede. E Deus disse a Moisés que fosse até a rocha e com a sua vara aferisse e daria água para o povo. Há forma de pedir as coisas a Deus, a forma correta de pedir as coisas a Moisés. Porém, o povo sempre tratava de fazer como as criancinhas que por força querem as coisas. E começaram a contender com Moisés. Pensavam, e alguns promoviam a ideia de que os tinha tirado do Egito para matá-los, fazê-los morrer no deserto. Por 10 ocasiões, trataram de apedrejar a Moisés. Agora, o melhor é, em boa forma, pedir as coisas para Deus. Na primeira rocha que Moisés feriu, Cristo estava representado, o qual tinha que ser ferido na cruz do Calvário, para depois dar a água da vida eterna, o Espírito Santo, que corre pelo interior das pessoas, como um rio de água. A segunda rocha, em Cades Barnea, já próximo da terra prometida, lá na fronteira, representa a segunda vinda de Cristo. A primeira rocha representa a primeira vinda e a segunda rocha representa a segunda vinda de Cristo. E sendo assim, ambas representam a Cristo. Para a segunda vinda, Cristo não será crucificado. Por isso disse a Moisés: fale à rocha, e a rocha dará águas para o povo. Porém, Moisés já estava cansado por 40 anos, com um povo que sempre estava causando problemas a ele. E quando tinha alguma dificuldade, se levantavam em protesto contra Moisés. E Moisés até temia que o povo lhe apedrejasse. E Deus disse: vai e fale à rocha. Moisés pegou a vara, a como Deus tinha dito que fosse com a vara, e que Arão fosse com ele. Porém, ao invés de falar à rocha,
já estava molestoso, tão molestoso com o povo, que falou algumas palavras contra o povo rebelde, e assim por diante falou ao povo, e feriu a rocha com a vara, como tinha ferido a rocha anterior, lá em Refidim, no Monte Horebe, por aquela área lá do Sinai. E saíram águas, deu águas, ou água, saiu água da rocha e todo o povo bebeu. Porém, a forma em que Moisés fez isso não era conforme à vontade de Deus, não era conforme a como Deus ordenara que ele fizesse. É como quando disse também que construísse um tabernáculo e disse: faça-o conforme o modelo que te foi mostrado no monte, não conforme a tua vontade. Moisés tinha construído, trabalhado em construção lá no Egito. Quando era príncipe lá no Egito, sabia sobre construção. Porém, o modelo tinha que ser conforme a como Deus demonstrou. A mesma coisa quando foi para dar água ao povo da rocha, lá em Cades Barneia. Tinha que fazê-lo conforme a como Deus lhe mostrou. Porque um profeta tem que fazer as coisas como Deus lhe mostra, para Deus se agradar dele. Feriu a rocha, saiu água. Qualquer pessoa pode dizer: mas conseguiu que saísse água. Fez como tinha feito na outra vez. Aquilo que fez na primeira vez tipificava a morte de Cristo na cruz do Calvário, sendo ferido. E isso daria lugar a que depois saísse da parte de Cristo o Espírito Santo para as pessoas no dia de Pentecostes. E o povo não morresse, senão que pudesse ter vida eterna. Ou seja, não morresse espiritualmente, senão que vivesse, tivesse vida eterna no reino de Deus. Agora, o que Moisés fez com a segunda rocha tipifica crucificação da segunda vinda de Cristo. Por isso desagradou a Deus Moisés ao ter feito isso. Portanto, a segunda vinda de Cristo terá certas dificuldades. Foram tipificadas lá no tempo de Moisés. Portanto, não era para que Moisés fizesse dessa forma. Quebrou o tipo e figura. É importante saber que a rocha representa a Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 1 em adelante, do versículo 1 ao 4, ou do 1 ao 5 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo alimento espiritual, e todos beberam
da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Cristo estava representado na primeira rocha e na segunda rocha. Cristo se representou-se, tipificou-se também nos sacrifícios que o povo hebreu realizava. E representou-se também, tipificou-se nos diferentes profetas, como Moisés, como Noé também, como Abraão, e assim por estilo. E assim por diante. Por essa causa, por exemplo, em José está representado Cristo. E por isso José passou por diferentes etapas, umas de dificuldades e outras de glória. Em José está tipificada, representada a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. O encontramos tipificado em Moisés também. Por isso, em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao 19, nos diz que Deus levantará um profeta como Moisés e porá sua palavra na boca desse profeta, e ele lhes falará tudo o que Deus lhe ordenar a dizer. Em cada profeta se refletiu, ou Moisés refletiu a cada profeta que viria depois dele. E na máxima representação tipificou ao Messias em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Portanto, a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, é um profeta como Moisés. E a segunda vinda de Cristo cumprirá a profecia também. Portanto, temos que compreender estas coisas e estar sempre tomando da água da fonte da vida eterna, que é Cristo, nosso Salvador. Não há esperança para nenhuma pessoa de vida eterna, a não ser que seja através de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente através de Cristo que o ser humano pode se aproximar de Deus. Por isso ele disse que tudo o que peçamos, o peçamos em seu nome. Disse: tudo o que pedires ao Pai no meu nome, eu o farei. Ele é a rocha, a fonte da água de vida eterna. Para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Ele é a fonte do Espírito Santo. Recordem que não há outro nome dado aos homens em que possamos ser salvos. Somente um nome, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. Para isso ele veio em carne humana 2000 anos atrás, para buscar e salvar o que havia se perdido. Não há outra forma
para salvar e buscar o que havia se perdido, por meio de Cristo, senão por meio de Cristo, Salvador. nosso Salvador. E não há água que pueda saciar E não há la sede água que espiritual possa del saciar a alma, sede espiritual da alma, sino senão el agua que a água brota que da brota fuente de vida eterna dessa roca da que fonte es de vida Cristo, eterna, dessa rocha que é Cristo, nosso Salvador. el agua del Espíritu Santo A água do Espírito Santo que Él nos da, que Ele envia, que Ele es lo nos que dá, sacia la sed. é o que sacia a sede da nossa alma. Por lo tanto, Portanto, hemos visto temos visto cuál es la fuente del agua qual é a fonte da água de la vida eterna. da vida eterna. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Y el que tiene sed, E quem tem sede, venha. quiera, tome del E quem agua de la quiser, vida tome da água da vida, gratuitamente. gratuitamente. Hemos visto cuál es la Temos fuente, visto qual é a la fonte, roca, a rocha, cuál es Cristo, a qual y é hemos Cristo. visto cuál es el agua E temos visto qual é a água de vida eterna que Ele nos dá, o Espírito Santo, como disse em São João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39, quando diz: Si alguno tiene sed, se alguém tem venga sede, a mí y beba. venha a mim e beba. Él es la roca Por quê? Porque Ele é a rocha de vida que eterna. tem a água de vida Que eterna. cree en mí, como dice la Quem crê em Escritura. mim, como diz a Escritura. Hay personas que dicen, yo creo en Há Cristo. pessoas que dizem: eu creio em Cristo do meu jeito. El que Mas cree Cristo en mí, disse: como dice quem la crê em mim, Escritura. como dizem as La Escrituras. persona tiene que creer en Cristo. A como pessoa dice tem que crer em Cristo como la dizem, Escritura, la Biblia, ou como diz a Escritura, a Bíblia. a la manera de la persona, Não do jeito da pessoa, sino la manera de Dios que está senão do jeito de Deus, que está presa impresso na Bíblia. El que cree en mí, como dice la Escritura, Quem crê em mim, como diz a de su Escritura, interior correrán ríos do seu de interior agua viva. correrão rios de água viva. Esto dijo del Espíritu que Isto habían disse de do recibir Espírito que haviam de los que receber creyesen en él, pues, os que nele crescem, pues aún no había venido, pois ainda não el tinha Espíritu vindo Santo, o Espírito porque Santo, Jesús no había sido porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. glorificado. Ese es el agua viva Essa é a água viva, de la cual le habló da la qual mujer samaritana. falou à mulher samaritana. Es el agua viva del Espíritu Santo É a água viva do Espírito que Santo, viene de Cristo, nuestro que vem de Salvador, Cristo, nosso para Salvador, saciar la sed para saciar a sede de nuestra alma. da nossa alma. La fuente A fonte que da agua que dá água para a vida eterna. para a vida Ese ha sido eterna. nuestro tema Este foi o nosso tema de introducción de introdução para la escuela bíblica para a escola bíblica del próximo domingo, o sea, pasado do mañana, próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, se Deus quiser, aquí, aqui, que será transmitido e que será transmitido por internet, por el pela satélite internet, pelo satélite y por el satélite. e pelo satélite. Portanto, Hemos tenido la introducción hoy para tivemos a introdução hoje prepararnos para el próximo para domingo. nos preparar para o Y próximo domingo. E já no próximo domingo entenderemos muito melhor y entenderemos nosso tema. mejor a Cristo como la fuente, E entenderão melhor a Cristo como Cristo, a fonte, a rocha que salta para de vida. água que jorra para a vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande Foi estar para aquí mim um desde privilégio esta grande ocasión, estar com vocês con nesta ustedes ocasião, aquí en Puerto Rico, com vocês y aqui em Porto Rico todos que están en diferentes e com todos os que países estão em diferentes países conectados en conectados esta ocasión.
nesta ocasião. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del Que as pacto, bênçãos sean de sobre Cristo, todos o anjo do ustedes. pacto, sejam sobre todos vocês, Les bendiga, les prospere lhes grandemente, abençoe e lhes prospere materialmente, grandemente, espiritualmente e materialmente, e lhes use grandemente em seu en este reino, tiempo final. neste tempo final. Y les llene de su plenitud, Ele os encha da sua plenitude, da água da vida eterna, do Espírito Santo, neste tempo final, e que em breve seamos transformados, todos sejamos transformados, elevados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continúen pasando una noche feliz llena Continuem passando uma noite de las feliz, bendiciones de Cristo, cheia das Dios bênçãos nuestro de Cristo, nosso Salvador. Salvador. En cada país Em cada país, pueden hacer el llamamiento podem fazer o chamamento, y el domingo ya e no domingo haremos el llamamiento já faremos o chamamento, desde aquí también. desde aqui Que Dios les também. bendiga y les guarde y continúen Que pasando Deus una lhes noche abençoe e feliz lhes llena guarde e continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos da de rocha, Cristo, Jesus nuestro Cristo, Salvador. nosso Salvador. Dejo con ustedes al reverendo Deixo José com Benjamín vocês Pérez ao reverendo José Benjamin para Pérez finalizar. para finalizar. Y en cada país dejo el ministro E em cada correspondiente país deixo o para ministro hacer correspondente para de la misma fazer forma. na mesma Dios les forma. bendiga y les guarde. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.